o 7º capítulo desse livro, que vai dizer o seguinte: no 5º dia, sempre graças ao carneiro, este segredo da vida do pequeno príncipe foi de súbito revelado. Perguntou-me sem preâmbulo, como se fora o fruto de um problema muito tempo meditado em silêncio. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? E aí vejam aqui o exemplo que nós demos há pouco e justamente agora a pergunta do pequeno príncipe. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? E aí o piloto responde, um carneiro come tudo o que encontra. E aí o pequeno príncipe pergunta, mesmo as flores que têm espinho? Sim, mesmo as que têm. Então, o pequeno príncipe pergunta, mas para que servem os espinhos? Vejam aqui esta pergunta que vai se ligar, a gente vai entender melhor essa pergunta do pequeno príncipe mais à frente quando a gente ler o livro. Esperem, continue, se Deus quiser a gente vai chegar neste ponto ainda hoje. Vejamos. Então, a pergunta do pequeno príncipe, para que servem os espinhos? Eu não sabia, ele vai comentar aqui o piloto. Eu estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desentarrachar do motor um parafuso muito apertado. Veja essa ligação, o pequeno príncipe tentando tratar do espinho e de uma flor, de uma rosa, e ele tirando propriamente o parafuso. Vejam novamente o contato, o toque, né, que a gente dizia assim, entre a perspectiva do pequeno príncipe e também a perspectiva do piloto. Ele está muito preocupado com o parafuso, muito apertado. Ele vai dizer, minha pane começava a parecer demasiado grave e em breve já não teria água para beber. Para que servem os espinhos? O príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta, depois que a tivesse feito. Mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. E aqui já aproveito dando um toque, como a gente dizia, esse pequeno príncipe visa o tanto mais ajudar os pais a como tratar propriamente os filhos, a como compreender a inocência. Nós sabemos que tem momentos bem difíceis da vida de um casal, na vida de um pai, na vida de uma mãe, que eles estão muito ocupados. E é verdade. E a criança, ela não mede, por exemplo, esse problema que os pais estão passando. Ela não mede a distância que existe entre o que ela está desejando e aquilo que os pais estão fazendo. E elas acabam fazendo naquele momento perguntas que são propriamente assim, perguntas fora de hora, perguntas difíceis, e às vezes isso em perguntas muito difíceis e complicadas para os pais responderem. Mas é o cuidado que cada um tem que ter em responder assim às crianças. Por quê? Porque nós que devemos nos educar. Vejam aqui que o pequeno príncipe está fazendo aqui uma pergunta difícil para o piloto, que está muito preocupado em consertar o avião, porque, em certo sentido, a vida dele está dependendo daquele conserto, porque a água já está acabando. Então, o que o pai deve ter que tomar cuidado? De responder de modo delicado, ou mesmo dizer para o filho, meu filho, agora eu não tenho como lhe responder isso, que eu estou ocupado. Procurar não perder propriamente a paciência. E a paciência, algo tão difícil, às vezes da pessoa manter, né? Um autor, ele definia a paciência como sendo o quê? O amor que aprendeu a sofrer. Presta atenção nessa frase. A paciência é ligada a 3 coisas. É ligada ao amor, ela é ligada a um aprendizado, porque se trata de um aprendizado, é fruto. A paciência não é algo natural, porque tem pessoas que assim, têm muita paciência. Tem pessoas que às vezes são apáticas. Algumas pessoas são apáticas, não é propriamente paciência. E quando a verdadeira paciência ela é um amor que aprendeu a sofrer. Então, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem uma meta para ser alcançada, isto vale para que a gente possa adquirir forças para enfrentar propriamente as dificuldades. E vejam aqui que o piloto do avião aqui do Pequeno Príncipe está sendo posto numa dificuldade, porque o Pequeno Príncipe, quando faz uma pergunta, ele não recua nenhum momento. E aí vejamos, ele vai dizer assim, o príncipezinho jamais renunciava a uma pergunta depois que tivesse feito, mas eu estava irritado com o parafuso e respondi qualquer coisa. Espinho não serve para nada, são pura maldade das flores. Aí o Pequeno Príncipe, mas depois, após o silêncio, ele me disse com uma espécie de rancor. Não acredito, as flores são fracas,
ingênuas. Defendem-se como pode. Elas se julgam terríveis com seus espinhos. Aqui já vou adiantando, preste atenção que esta flor que o Pequeno Príncipe está fazendo referência, é uma flor específica. É a flor que existia no planeta dele. Daqui a pouco a gente vai chegar. E essa flor aqui tem um significado. Esta flor aqui, ela representa propriamente a esposa dele. A esposa dele, como já comentamos, ela era uma filha de um grande fazendeiro de café. Essa mulher dele, que se chamava Consuelo, esta mulher dele, ela viveu nos Estados Unidos, viveu no México também, viveu na França. Era uma mulher, como alguns definiam a ela, uma mulher muito, possamos dizer, de temperamento muito difícil. Eu não tenho coragem de dizer, mas o autor, outro, dizia o seguinte, que assemelhava ela um tanto mais ela como uma serpente. Isso que é propriamente um autor, chamava ela de víbora. Não vou dizer isso dela. E justamente este comentário, inclusive de tal modo, ela que mais ou menos é representada aqui, né, nessa história, que depois que Antoine de Saint-Exupéry faleceu no ano de 1944 no acidente aéreo, ela depois, tendo ficado viúva, ela depois escreveu uma autobiografia dela que só foi revelada, se eu não me engano, no ano de 1980. E a própria biografia ela dizia assim, Memórias de uma Rosa. Porque justamente ela era representada aqui, como vocês vão ver aqui aos poucos, a história do espinho, a história desta força da rosa e ao mesmo tempo desta fragilidade. Ele vai dizer, não acredito. As flores são fracas, ingênuas, defendem-se como pode, elas se julgam terríveis com os seus espinhos. E aí ele falou, não respondi. Nesse instante eu pensava, se esse parafuso ainda resiste, vou fazê-lo saltar o martelo. O príncipezinho perturbou-me de novo as reflexões. Ora, e tu pensas então que as flores... Ora, eu não penso nada, eu respondi qualquer coisa. Eu só me ocupo com coisas sérias. E aqui todo o debate de novo do que é a seriedade. Ele vai repetir para o Pequeno Príncipe. Eu só me ocupo de coisas sérias. E o Pequeno Príncipe vai dizer, ele olhou-me estupefato. Coisas sérias. Via-me, martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvado sobre um feio objeto. Vejam aqui como o próprio autor tem um senso muito grande, porque ele faz essa analogia. Enquanto o Pequeno Príncipe está querendo falar de uma coisa bela, que é a rosa, tinha acabado de falar do pôr do sol, ele dizia assim, eu estava com martelo em punho, dedos sujos de graxa, curvada sobre um feio objeto. E aí o Pequeno Príncipe diz para ele, tu falas como as pessoas grandes. Senti um pouco de vergonha. Curiosamente, por quê? Porque ele, quanto inocente, o Pequeno Príncipe, quanto inocente, tinha deixado para ele entender que ser grande aí nesse sentido significa o quê? É uma pessoa que se afastou do maravilhoso, é uma pessoa que se afastou assim das coisas de Deus. E ele vai dizer, senti um pouco de vergonha, mas ele acrescentou implacável. Tu confunde todas as coisas, misturas tudo. Ou seja, quando a gente vai ficando adulto, e é propriamente aqui isso, quando ele está se referindo assim às coisas grandes, a gente começa a misturar tudo. Por quê? Porque as pessoas que não têm um senso de hierarquia, as pessoas que não têm um senso assim, a noção daquilo que estão fazendo, ela passa a ter uma visão horizontal de todas as coisas. Todas as coisas adquirem o mesmo valor. E essa é a diferença entre o admirativo e a diferença entre a pessoa curiosa. Porque a palavra curiosidade vem de cur, do latim, que quer dizer por quê. A própria origem da palavra curiosidade tem um significado bom. Ou seja, aquela pessoa que deseja, que faz perguntas, que quer saber o porquê de todas as coisas. Mas o que vai diferenciar a curiosidade da verdadeira admiração, né? Da verdadeira admiração está o quê? Porque o admirativo ele tem um senso hierárquico. Ele está atrás das coisas maravilhosas, enquanto que a pessoa simplesmente curiosa, ela fica como uma borboleta, piscando como um vagalume que vai piscando para todos os lados. Ela não tem senso de hierarquia, ela não sabe estabelecer o que é mais belo, o que é mais feio. Por exemplo, se passasse uma carruagem do lado com uma rainha, ela olharia. Mas se passasse também um trem, ou se passasse qualquer outro objeto, até um carro novo do lado, ela também olharia, ou seja, ela não distinguiria do senso do maravilhoso dela, entre aquilo que é o mais alto, o mais belo, que mais me aproxima de Deus, daquilo que propriamente é aquilo que é de banal. E aí veja, ele vai dizer, tu misturas tudo,
estava realmente muito irritado, sacudia ao vento cabelos de ouro. Veja, ele depois, recordando do Pequeno Príncipe, ele que estava sujo de graxa, veja como o toque da inocência entrou fundo no coração dele, porque agora o que ele recorda mais? Recorda dos cabelos de ouro do Pequeno Príncipe. Ele vai dizer, o Pequeno Príncipe vai dizer para ele, eu conheço um planeta onde há um sujeito vermelho, quase roxo. Nunca cheirou uma flor, nunca olhou uma estrela. E olha aqui a outra frase. Nunca amou ninguém, nunca fez outra coisa senão somas. E o dia todo repete como tu. Eu sou um homem sério, eu sou um homem sério. Isso faz inchar-se de orgulho. Ele está fazendo referência agora aqui, nós já vamos chegar lá, que é um dos planetas da qual tem um homem que só pensa em dinheiro, passa o dia inteiro somente contando. E aí ele vai dizer que ele é um homem sério, que ele é um homem sério, que ele é um homem sério. E aí ele vai dizer, e esse homem era o que ele dizia? Era um homem inchado de orgulho. Isso faz inchar-se de orgulho. Mas ele não é um homem, é um cogumelo. Aí ele pergunta ao piloto, o quê? Um cogumelo? O príncipezinho estava agora pálido de cólera. Aí ele vai dizer, e aqui vai agora fazer o comentário do príncipezinho, veja como é que é bonito. Há milhões e milhões de anos que as flores fabricam espinhos. Há milhões e milhões de anos que os carneiros as comem, apesar de tudo. E não será sério procurar compreender por que perdem tanto tempo fabricando espinhos inúteis? Não terá importância a guerra dos carneiros e das flores. Veja como é bonito. O Pequeno Príncipe, assim, o conceito de guerra, o aspecto belicoso que ele vai agora narrar, mas nesse sentido. Belicoso até no sentido assim relacionado com uma beleza. Ou seja, é uma guerra entre carneiros e flores. Ele diz, não será mais importante que as contas do tal sujeito? E se eu, por minha vez, conheço uma única flor no mundo, olha aí, que ele achava que a flor que estava no planeta dele, ela dizia, essa flor, como ele vai dizer depois, era uma flor vaidosa, ela dizia que ela era a única flor no mundo. E ele vai dizer, não terá importância a guerra dos carneiros e das flores, não será mais importante que as contas do tal sujeito. Ele vai dizer, e se eu, por minha vez, conheço uma única flor no mundo, que só existe no meu planeta, e que um belo dia um carneirinho pode liquidar num só golpe, sem avaliar o que faz, isto não tem importância? Ou seja, para o Pequeno Príncipe, aquilo representava muito. Corou um pouco e continuou em seguida. Ele dizia, se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Aqui já vamos começar a entrar um ponto que às vezes a gente é um ponto até complexo dentro dessa história lindíssima, que é um toque, por exemplo, do romantismo que existe na história aqui da flor. Porque o Pequeno Príncipe, ele tem uma demonstração extraordinária de sabedoria, de inteligência, de senso de observação. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma enorme capacidade de amar. E aqui a gente vai ver aqui a descrição, como está até em São Tomás de Aquino, que chama de amor de amizade. Ele vai descrever o que é a verdadeira amizade. É nesse livro que a gente encontra essa belíssima descrição do que é o amor de amizade, o que é o amor. E também esse toque aqui de romantismo, que a gente vai ver aqui como, às vezes, o inocente, ele acaba, que é muitas vezes associado com isso, com essa nota aqui de ingenuidade, essa nota do amor. A gente vai agora compreender mais para frente. Ele vai dizer, se alguém ama uma flor, da qual só existe um exemplar em milhões e milhões de estrelas, isso basta para que seja feliz quando a contempla. Ele pensa, minha flor está lá em algum lugar. Nós podemos aplicar essa da flor como a própria vida, ou seja, a própria rosa, um filho que a pessoa tem, é o seu próprio lar, aquele local que, onde quer que você esteja, este local representa o quê? O seu ponto de referência, aquilo que você percebe que sente a obrigação de ter que cuidar. E aí vejamos aqui, ele diz, mas se o carneiro come a flor, é para ele bruscamente como se todas as estrelas se apagassem. E isto não tem importância. Não pôde dizer mais nada, pôs-se bruscamente a soluçar. A noite caíra, e aí larguei as ferramentas, ria-me do martelo, do parafuso, da sede e da morte. Havia numa estrela, no planeta, o meu, a terra, um príncipezinho a consolar. Ou seja, ele ofendeu aquela criança por desprezar, em certo sentido, aquele que ele tanto amava, que era propriamente o quê? A sua flor.
E ele dizia: tomei-o nos braços, embalei-o e lhe dizia: a flor que tu amas não está em perigo. Vou desenhar uma pequena mordaça para o carneiro, uma armadura para a flor. Eu não sabia o que dizer, ou seja, ele que sentiu assim que ele tinha ofendido, tinha feito chorar aquele príncipezinho, por quê? Porque tocou naquele que o príncipe mais amava, que era o que? Da flor, da qual ele sentia na obrigação de ter que cuidar desta flor. Ele depois não sabia mais o que dizer. E aí depois ele dizia assim: sentia-me desajeitado, não sabia como atingi-lo, onde encontrá-lo. E aí vem aqui a frase que encerra esse 7º capítulo, que diz o seguinte: é tão misterioso o país das lágrimas. Realmente, quando às vezes, diante do choro, às vezes é uma coisa que desmonta uma pessoa, porque às vezes a gente não sabe o que fazer. Tantas vezes assim, as lágrimas do inocente, as lágrimas do inocente são, por exemplo, algo que às vezes toca bem fundo, propriamente, o coração das pessoas.